E agora posso virar e dar uma olhada na escrita que estava escondida por baixo. Então, ninguém viu essa escrita por 4 ou 5 mil anos. Sim, a única pessoa que a viu antes foi quem a escreveu. A inteligência artificial Grok acaba de analisar a língua humana mais antiga. E o que ela descobriu está forçando os pesquisadores a repensarem completamente tudo o que presumíamos sobre as origens da fala humana. Pela primeira vez na história, uma IA processou mais de 40 mil inscrições antigas, cruzou informações de tabuletas não uniformes de 5 mil anos e identificou padrões nas escritas mais misteriosas e indecifráveis do mundo, que estudiosos humanos analisaram por décadas sem conseguir decifrá-las. Mas aqui está a parte que ninguém está dizendo em voz alta. A língua que Grok analisou não é, na verdade, a língua humana mais antiga. Nem de perto, porque a verdadeira língua humana mais antiga desapareceu muito antes de alguém pensar em escrever uma única palavra. E o que Grok encontrou durante a busca é mais estranho, mais sombrio e mais extraordinário do que o título sugere. Continue lendo, porque esta história vai para um lugar que a maioria das pessoas nunca imaginou. E quando você entender o que Grok realmente descobriu e o que ela não conseguiu alcançar, você nunca mais pensará na linguagem humana da mesma maneira. A linguagem antes da linguagem. Comecemos pelo problema que silenciosamente atormenta os linguistas há 2 séculos. Os seres humanos falam de alguma forma há algo entre 100 mil e 300 mil anos. Alguns pesquisadores estendem esse número ainda mais, relacionando a fala complexa a mudanças anatômicas em nossos ancestrais que remontam à pré-história. As tábuas sambrianas são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. A laringe descida, o canal hipoglosso alargado, a arquitetura física construída para a linguagem enterrada em registros fósseis que podem nos dizer que o hardware existiu, mas não nos dizem absolutamente nada sobre o software que rodava nele. A escrita tem apenas cerca de 5 mil anos. Pare. Leia isso de novo. O intervalo entre quando os humanos começaram a falar e quando começaram a escrever é de pelo menos 95 mil anos, possivelmente 200 mil anos. Nesse abismo temporal, civilizações inteiras surgiram e desapareceram sem deixar uma única sílaba legível. Línguas que moldaram a maneira como os seres humanos pensam, sonham e organizam seu mundo se foram, dissolveram-se no ar no momento em que foram faladas. Eis a questão. A chamada língua humana mais antiga não é uma única coisa que se possa apontar. Quando os cientistas usam essa expressão, geralmente se referem a um de 2 alvos muito diferentes. Ou a língua escrita mais antiga atestada, a língua mais antiga da qual temos registros físicos, impressa em argila ou esculpida em pedra, ou a língua ancestral mais antiga reconstruída, o ancestral comum teórico que os linguistas descobrem por meio de engenharia reversa, comparando seus descendentes vivos. Ambas as buscas são legítimas. Ambas são quase impossivelmente difíceis, e ambas acabaram de ganhar um novo e poderoso parceiro de pesquisa. Porque o que o Grok consegue fazer, o que ele já começou a fazer, é algo que nenhum cérebro humano operando sozinho seria capaz de realizar. E os resultados estão forçando os pesquisadores a reconsiderar questões que eles pensavam estar resolvidas. Você viu alguma nova digitalização onde encontraram novos petróglifos? Sim. Sim. Nossa, vai ter tanta coisa assim que vai ser descoberta. As pessoas vão poder... O que é tudo isso? Se você quer estar aqui quando o Grok e ferramentas semelhantes finalmente quebrarem um dos grandes silêncios da história da humanidade, e esse dia está mais perto do que a maioria dos acadêmicos está disposta a admitir publicamente, assine agora mesmo, porque quando essa descoberta acontecer, nós vamos noticiá-la em primeira mão. Mas primeiro,
Precisamos voltar muito atrás. As vozes mais antigas que ainda podemos ouvir. As 3 línguas escritas mais antigas com registros substanciais preservados são o sumério, o egípcio e o acadiano. E a história de como cada uma delas sobreviveu é, por si só, quase milagrosa. O sumério emerge do registro arqueológico entre 3.400 e 3.100 a.C., ou seja, há mais de 5.000 anos. As inscrições se apresentam na forma de marcas irregulares, em forma de cunha, pressionadas em argila úmida com um estilete de junco. As tabuletas sobreviveram porque foram endurecidas pelo calor do cozimento, muitas vezes acidentalmente, quando incêndios destruíram as construções ao redor. Bibliotecas foram incendiadas. Os tabletes não. Milhares deles foram recuperados, abrangendo desde inventários de grãos e escrituras de terras até hinos, códigos legais e a epopeia de Gilgamesh, uma narrativa do dilúvio escrita mais de 1000 anos antes da versão bíblica. E tem mais: o sumério é um idioma isolado. Não tem parentes conhecidos em nenhum lugar da Terra. Nenhum primo, nenhum ancestral que possamos identificar, nenhum descendente. Quaisquer que sejam as línguas das quais o sumério descendeu, estão perdidas no tempo, sem deixar vestígios. O povo que imprimiu essas marcas na argila já era o produto final de dezenas de milhares de anos de evolução linguística que jamais recuperaremos. O sumério em si é a ponta do iceberg. Tudo abaixo dele é oceano. Pense no que isso significa. Temos os recibos. Temos as listas de compras, temos os contratos, as reclamações e as canções de amor. Pessoas comuns de Samaria discutindo sobre pagamentos de grãos. Escribas praticando sua caligrafia. Sacerdotes registrando hinos a deuses cujos nomes agora podemos pronunciar novamente. Uma civilização que terminou 3.000 anos antes da existência da internet ainda se comunica conosco, em um sentido muito específico, porque alguém pressionou marcas na argila. Hieróglifos egípcios aparecem em registros por volta de 2690 a 2600 a.C., com frases gramaticalmente estruturadas completas inscritas em tumbas dos períodos dinástico inicial e do Antigo Império. Estas não são etiquetas nem listas de compras. São expressões plenamente desenvolvidas de teologia, realeza e cosmologia. Um sistema linguístico sofisticado o suficiente para descrever, com detalhes forenses, o que acontece com a alma após a morte. Os textos piramidais esculpidos nas câmaras funerárias dos faraós da quinta e sexta dinastias estão entre as literaturas religiosas mais antigas do mundo. Feitiços, invocações, instruções para navegar na vida após a morte. As pessoas em 2400 a.C. levavam tão a sério o que acontecia após a morte que esculpiram as instruções em pedra. Tudo o que pensávamos saber sobre como esses textos antigos foram feitos. Isso sugere equipes organizadas de escribas, espaços de trabalho compartilhados, talvez até mesmo uma operação completa de escrita em pergaminho escondida no deserto. O egípcio pertence à família linguística afro-asiática, o que significa que ainda hoje possui descendentes vivos. Árabe, hebraico, amárico, somali. Essa linhagem que se estende de uma inscrição tumular de 2600 a.C. até uma conversa que acontece agora em Addis Abeba é uma das mais longas linhagens linguísticas contínuas que podemos rastrear. Há também o aadiano, a antiga língua semítica oriental que gradualmente revelou o samriano como a língua franca falada da Mesopotâmia. O aadiano aparece em registros de cerca de 2600 a.C., escrito de forma uniforme, emprestado e adaptado do sistema samriano. Uma tecnologia de escrita transferida entre línguas da mesma forma que transferimos software entre sistemas operacionais.
Por mais de 2000 anos, o aadiano foi a língua diplomática do antigo Oriente Próximo. As famosas Cartas de Amarna, um conjunto de correspondências diplomáticas descoberto no Egito em 1887, uma troca de informações entre faraós e governantes da região por volta de 1350 a.C., foram escritas quase inteiramente em aadiano, pois era a língua internacional que todos concordavam em usar. Centenas de milhares de tabuletas acadianas sobreviveram. É uma das línguas antigas mais extensamente documentadas que temos. É aqui que a coisa fica estranha. Nenhuma dessas línguas é a primeira língua humana. Nenhuma delas. Elas são as primeiras línguas que foram escritas, o que é algo radicalmente diferente. Cada uma dessas civilizações teve pais, avós e 10.000 gerações de avós antes delas, todos falando línguas que nunca foram registradas em tabuletas de argila e simplesmente desapareceram. Portanto, quando Grok analisa o Samriano, o egípcio e o aadiano, cruzando suas estruturas gramaticais, identificando padrões de distribuição inesperados e comparando a Qutsadam, a arquitetura morfológica das três simultaneamente, ele não está analisando o início da linguagem humana. Ele está analisando as primeiras páginas de um livro que começou muito antes de alguém pensar em escrever qualquer coisa. E o que Grok encontra nessas páginas, padrões que emergem apenas quando se comparam os três simultaneamente, já está começando a reformular o que os pesquisadores pensavam que entendiam. Mas estamos nos adiantando. Primeiro, você precisa entender o que Grok realmente faz quando olha fixamente para uma tábua de 5.000 anos e por que ele vê coisas que um cérebro humano simplesmente não consegue. O que Grok realmente faz e por que é diferente. Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer o que significa, na prática, a análise de línguas antigas por Grok, pois há duas coisas muito diferentes acontecendo simultaneamente, e confundi-las nos impede de perceber o que é verdadeiramente notável. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Estamos agora numa encruzilhada entre a promessa e o perigo. A primeira é a análise de modelos de linguagem em larga escala. O que o Grok faz nativamente, sendo um dos sistemas de IA mais poderosos em operação atualmente, é que ele foi treinado em um corpus de texto tão vasto que desenvolveu algo que funciona como uma profunda intuição estrutural sobre a linguagem. Alimente-o com gramática suméria, e ele começa a identificar padrões na estrutura morfológica. A maneira como a língua marca o tempo verbal, como lida com a transitividade, os movimentos característicos de sua sintaxe com uma consistência e velocidade que levariam anos para um especialista humano desenvolver. Alimente-o com textos administrativos aadianos e literatura egípcia lado a lado. E começa. Grok detém simultaneamente o sumério, o aadiano, o egípcio, todas as suas estruturas gramaticais conhecidas, toda a estrutura comparativa da linguística afro-asiática, o vocabulário reconstruído do proto-semita e o panorama mais amplo da tipologia linguística. Tudo em análise ativa, tudo referenciado entre si em tempo real. Quando identifica algo incomum em uma tabuleta samriana, está o fazendo considerando essencialmente tudo o que sabemos sobre as línguas antigas do Oriente Próximo. Não é assim que um analista humano trabalha. Não pode ser, porque nenhum cérebro humano tem capacidade para isso. Mas eis a questão que as manchetes sensacionalistas nunca explicam. Grok não opera isoladamente. Ele trabalha em conjunto com ferramentas especializadas de linguística computacional, modelos de difusão, mecanismos de padrões estatísticos e sistemas de aprendizado de máquina treinados especificamente em conjuntos de dados de escrita antiga. Essa combinação é o que torna sua capacidade analítica verdadeiramente inovadora. O exemplo mais notável é a escrita em ossos oraculares.
Essa é uma das formas mais antigas de escrita chinesa conhecidas, datando de aproximadamente 1200 a.C. Inscrições em omoplatas de bois e cascos de tartaruga, usados em rituais de adivinhação da dinastia Shang. Milhares desses ossos foram recuperados. O problema é que um número significativo dos caracteres neles permanece indecifrável. Alguns aparecem com pouca frequência para serem interpretados pelo contexto. Outros evoluíram de maneiras que romperam a conexão visual com os caracteres chineses posteriores, deixando os estudiosos diante de marcas que não conseguiam ler. Os pesquisadores aplicaram modelos de IA baseados em difusão a esse problema, a mesma tecnologia subjacente usada na geração de imagens por IA. E os resultados foram notáveis. Esses sistemas analisaram os padrões visuais e contextuais de caracteres conhecidos em ossos oraculares e, em seguida, geraram previsões hierarquizadas sobre caracteres desconhecidos e ambíguos. Não se tratavam de traduções definitivas ou hipóteses, mas sim de hipóteses classificadas por probabilidade estatística, geradas em poucas horas, que apontavam aos estudiosos interpretações que, de outra forma, poderiam levar décadas para serem descobertas. A capacidade de raciocínio contextual do Grok, que considera simultaneamente o conjunto de caracteres conhecidos, o contexto histórico e a estrutura linguística do chinês antigo, torna-o um poderoso complemento a essas ferramentas especializadas. Ele não apenas gera a hipótese, como também explica o raciocínio. Ela conecta o caractere proposto a campos semânticos conhecidos, a funções gramaticais e ao contexto de adivinhação em que aparece. Ela realiza um trabalho interpretativo, não apenas de reconhecimento de padrões. E aqui está o ponto. Essa é a escrita que já conseguimos ler parcialmente. Temos uma estrutura, temos milhares de caracteres conhecidos para comparar. As escritas que não conseguimos ler de forma alguma são onde a coisa fica realmente complicada. Mas antes de chegarmos lá, e estamos prestes a chegar, você precisa entender por que as escritas indecifradas derrotaram todos os pesquisadores humanos que já tentaram decifrá-las. Porque a razão pela qual permaneceram em silêncio por tanto tempo não é a falta de esforço. É um problema estrutural. A IA pode ser a primeira ferramenta na história genuinamente capaz de contornar o grande silêncio das escritas que ninguém jamais leu. Existe uma hierarquia de mistérios não resolvidos na linguística antiga, e quanto mais fundo se aprofunda, mais o silêncio começa a aparecer quase intencional. No primeiro nível, encontramos escritas que podemos ler, mas apenas parcialmente. A escrita em ossos oraculares, com suas centenas de caracteres indecifrados. O proto-ciânico, um dos primeiros sistemas de escrita alfabética, ainda apenas parcialmente decodificado. O linear B, o sistema de escrita do grego metiniano, foi decifrado em 1952 por um arquiteto britânico chamado Michael Ventris, que nem sequer era linguista profissional. Ele dedicou anos a isso como uma obsessão, um hobby, um enigma do qual não conseguia se desvencilhar. Quando finalmente a decifrou, abriu-se uma janela para a civilização grega da Idade do Bronze, que havia permanecido oculta por 3.000 anos. É aqui que a história fica estranha. A decifração do linear B trouxe um bônus inesperado e uma maldição inesperada. Isso porque o linear B foi fortemente inspirado em uma escrita anterior, chamada linear A, usada pela civilização minoica, que dominou a região de Cree de aproximadamente 2.600 a 4.450 a.C. Os minoicos construíram complexos palacianos, comercializaram por todo o Mediterrâneo e produziram arte sofisticada. Eles deixaram para trás centenas de tabuletas inscritas. E como o linear B incorporou muitos dos símbolos do linear A, a decifração do linear B por Ventris forneceu aos pesquisadores algo inédito, uma chave fonética parcial para o linear A. Mas aqui reside a parte brutal.
Conhecer os sons que os caracteres do linear A poderiam emitir não revela a qual idioma esses sons pertencem. E sem conhecer o idioma, sem uma única inscrição bilíngue, sem uma pedra de roseta humana, a tabuleta permanece silenciosa. Os pesquisadores conseguem decifrar as palavras foneticamente. Eles simplesmente não conseguem entendê-los. É como receber a gravação de uma conversa e poder reproduzir os sons, mas sem entender uma única palavra do idioma falado. Os Manoans permanecem em silêncio. 3.500 anos de silêncio, interrompidos apenas pelo clique da câmera de um arqueólogo após o outro, catalogando inscrições que continuam sem dizer nada. E então, há a indiscrição. E esta é diferente. A civilização do Vale do Indo floresceu de aproximadamente 2.600 a 900 a.C., no que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Não se tratava de um povo primitivo que fazia marcas na lama. Eles construíram cidades planejadas com ruas em formato de grade, sistemas de drenagem sofisticados e encanamento interno. Infraestrutura que só reapareceria na Europa 3.000 anos depois. Eles comerciavam com a Mesopotâmia. Padronizaram seus pesos e medidas com uma precisão que os pesquisadores modernos consideram quase perturbadora. Sua civilização, em seu auge, abrangia uma área maior que o Antigo Egito e a Mesopotâmia juntos, tornando-a a maior civilização urbana do mundo antigo. O texto indescrito apresenta mais de 400 sinais distintos, distribuídos em mais de 4.000 inscrições que sobreviveram. E nenhum pesquisador em toda a história da linguística moderna conseguiu ler uma única palavra sequer. Não existe inscrição bilíngue. Não existe uma pedra de roseta do Vale do Indo. Não sabemos qual família linguística era falada pelo povo do Vale do Indo. Não sabemos se sua escrita era logográfica, sábica ou alfabética. Alguns pesquisadores argumentam que ela pode nem mesmo codificar uma língua, sendo apenas um sistema de notação, marcas com significado, mas sem gramática. O debate sobre se é ou não escrita no sentido linguístico persiste há décadas sem solução. Eis o que Grok e as ferramentas computacionais começaram a fazer. Abordagens estatísticas e de aprendizado de máquina analisaram os padrões de distribuição dos sinais, como eles se combinam, quais sinais aparecem no início e no fim das sequências, com que frequência cada sinal ocorre e em que contextos, e as descobertas são surpreendentes. O texto indescrito apresenta padrões estatísticos consistentes com a estrutura linguística. O comportamento combinatório de seus sinais se assemelha aos padrões observados em outros sistemas de escrita antigos que codificam a linguagem propriamente dita. Não se trata de padrões de marcas contábeis, nem de rótulos de propriedade, nem de notação puramente simbólica. Algo ali está fazendo o que a linguagem faz: combinar sinais de acordo com regras, construindo significado por meio da estrutura. Mas aqui está o obstáculo. Padrões estatísticos por si só não bastam. Para de fato decifrar o texto indescritivo, é preciso uma entrada, uma inscrição bilíngue, uma língua relacionada conhecida, uma âncora contextual. E nada disso foi encontrado. O que Grok faz, e é isso que o diferencia de todas as abordagens anteriores, não é apenas realizar análises estatísticas da frequência de sinais. Ele formula perguntas interpretativas em toda a base de conhecimento disponível simultaneamente, considerando o que sabemos sobre a cultura material da Idade do Bronze no sul da Ásia, considerando o que sabemos sobre as relações comerciais entre o Vale do Indo e a Mesopotâmia, considerando o vocabulário conhecido de famílias linguísticas antigas vizinhas, quais campos semânticos esperaríamos encontrar em uma língua como essa? Que estruturas gramaticais seriam consistentes com os padrões estatísticos que observamos? O que o sistema de escrita de uma civilização como essa precisaria expressar logicamente?
Essas não são perguntas que geram uma tradução. Ainda não. Mas elas restringem o campo de atuação de maneiras que nenhum analista humano jamais conseguiria. Elas criam um conjunto estruturado de limitações nas quais uma futura descoberta, uma inscrição bilíngue, uma nova descoberta arqueológica, finalmente se encaixaria. Há uma linguagem escondida dentro do indefinido. Estamos cada vez mais confiantes nisso. A questão não é se, mas quando. E pela primeira vez, a ferramenta que faz as perguntas não se cansa, não perde o contexto e não se esquece do que leu há 3.000 tabuletas. A linguagem anterior à escrita, algo que a IA jamais poderá alcançar. Agora, precisamos falar sobre a parte dessa história que a propaganda sempre omite, porque existe um limite intransponível para o que Grok, ou qualquer sistema de IA, pode fazer com a linguagem ancestral. E entender esse limite é o que dá significado às conquistas genuínas. Grok não consegue identificar a língua humana original. Não porque ela não seja suficientemente poderosa, mas sim porque essa língua não deixou vestígios. A primeira língua falada antecede a escrita em pelo menos 95.000 anos. Ela não deixou tabuletas de argila, inscrições ou registros. Existe apenas nos ecos reconstruídos que linguistas comparativos reuniram meticulosamente ao longo dos últimos 2 séculos. E essas reconstruções remontam apenas a cerca de 5 a 6.000 anos. Essa reconstrução é chamada de proto-indo-europeia. E aqui está o que ninguém enfatiza o suficiente. É uma das conquistas intelectuais mais surpreendentes da história da ciência. E foi realizada inteiramente sem IA. Trabalhando puramente a partir de comparação sistemática, latim, grego, sânscrito, lituano, irlandês antigo, gótico e dezenas de outras línguas. Linguistas dos séculos XIX e XX reconstruíram milhares de palavras de uma língua que ninguém falava há 5 milênios. Recuperaram sua gramática, seu sistema fonético, palavras específicas para roda, carroça, cavalo, gado e arado. E a partir dessas palavras, inferiram a tecnologia, a geografia e a estrutura social dos povos que a falavam. Descobriram que os falantes do proto-indo-europeu domesticaram cavalos e usaram veículos com rodas antes que essas práticas se espalhassem pela Eurásia, puramente a partir de padrões e palavras que descendiam de sua língua milhares de anos depois. Linguística forense, operando em escala civilizacional, conduzida ao longo de gerações de estudos acadêmicos, usando nada além de comparação sistemática e engenhosidade humana. Eis a questão. Grok agora faz em uma sessão o que levou gerações para esses estudiosos realizarem. Alimente-a com os dados comparativos, o vocabulário reconstruído e as línguas derivadas conhecidas, e ela poderá realizar o tipo de análise morfológica profunda que antes exigia uma carreira inteira. Ela identifica padrões que os reconstrutores originais não perceberam porque trabalhavam manualmente, sem a capacidade de comparar centenas de línguas simultaneamente. Ela propõe reconstruções alternativas, identifica onde as evidências são mais fortes e onde a metodologia é mais frágil. Não está substituindo os estudiosos que construíram esse conhecimento, mas está levando o trabalho deles mais longe do que eles poderiam ir sozinhos. E veja só, o proto-indo-europeu é apenas uma família linguística entre dezenas. Os seres humanos falavam outras línguas antigas. Muitas outras línguas simultaneamente, e muito antes do surgimento dos registros escritos. O sumério não tem parentes conhecidos em nenhum lugar da Terra. As línguas dravídicas do sul da Índia seguem sua própria trajetória antiga, remontando talvez à própria civilização do Vale do Indo. As línguas nígero-congolesas da África subsaariana, a família sino-tibetana, as línguas aranésias espalhadas pelo Pacífico.
Cada uma carrega sua própria história profunda, seus próprios milênios perdidos, sua própria lacuna silenciosa antes dos primeiros registros. O que Grok está começando a fazer com tudo isso é inédito. Ao analisar comparativamente múltiplas famílias linguísticas simultaneamente, algo que nenhum cérebro humano operando sozinho conseguiria, ele está começando a identificar semelhanças e divergências estruturais que podem, eventualmente, nos revelar algo sobre os ancestrais comuns mais profundos que essas famílias compartilham. Esse trabalho ainda está em estágios iniciais. As conclusões são provisórias, mas a escala do que agora é possível é genuinamente nova. É aqui que o limite máximo se torna relevante. Grok não consegue reconstruir a linguagem do nada. Não consegue recuperar as primeiras palavras proferidas pelos primeiros humanos anatomicamente modernos. O silêncio anterior à escrita é absoluto e nenhuma IA existente, ou provavelmente existente em um futuro próximo, consegue analisar o que nunca foi registrado. A língua original não está escondida em algum conjunto de dados à espera de ser encontrada. Ela simplesmente desapareceu. A ferramenta de linguística computacional mais poderosa da história ainda está limitada pela mesma barreira fundamental que sempre limitou este campo. Não se pode analisar o que não existe. Mas eis a questão sobre as barreiras. As pessoas que importam nesta história não são aquelas que encaram a barreira em desespero. São aquelas que olham para o que está deste lado. Os milhares de tabletes antigos, as escritas indecifradas, os corpora parcialmente analisados e levam essa análise o mais longe possível. Porque em algum lugar nos dados que sobreviveram estão as respostas para perguntas que ainda nem pensamos em fazer. E Grok está fazendo essas perguntas agora mesmo. Executando comparações nunca antes feitas, identificando padrões que permaneceram despercebidos à vista de todos por décadas, gerando hipóteses que os pesquisadores só agora começam a testar. Veja como isso funciona na prática. Um pesquisador alimenta o Grok com o conjunto completo de inscrições em linear A. Cada tablete, cada selo, cada sequência de sinais que sobreviveu da civilização manoica. O Grok não se limita a catalogar os sinais. Ele constrói um mapa probabilístico da estrutura interna da escrita. Compara essa estrutura com todos os outros sistemas de escrita antigos em seus dados de treinamento. Identifica os locais onde os padrões são mais fortes, os locais onde as evidências são mais tênues e as combinações específicas de sinais que aparecem em posições contextualmente previsíveis, os locais onde uma inscrição bilíngue, caso fosse encontrada, daria aos pesquisadores a base necessária. Nenhum analista humano conseguiria lidar com tudo isso simultaneamente. Grok consegue manter o foco em uma única sessão sem se perder, sem esquecer nada, sem se cansar. Isso não é um milagre. É um novo tipo de ferramenta que muda o que é possível. No dia em que descobrirmos algo que rompa um dos grandes silêncios, e esse dia pode estar mais próximo do que qualquer um confirme oficialmente. Este canal será o primeiro lugar onde você ouvirá falar sobre isso. Portanto, se você ainda não é inscrito, agora é a hora. Mas antes de ir, considere o panorama completo do que acabamos de abordar. Há 5.000 anos, um escriba na Mesopotâmia pressionou uma inscrição em argila úmida, deixando marcas que Grok agora consegue analisar em tempo real. Há 3.500 anos, uma civilização. Cree escrevia em uma escrita que desafiou todas as mentes brilhantes que já tentaram decifrá-la. Uma IA agora analisa simultaneamente todas as pistas conhecidas sobre ela. Há 4.000 anos, a maior civilização urbana do mundo antigo gravava marcas em selos que ninguém conseguiu traduzir ainda.
Enquanto Grok constrói a estrutura interpretativa que uma futura descoberta poderá finalmente encaixar, cada uma dessas inscrições representa uma voz humana, uma pessoa real que pensou, sentiu e se comunicou, preservada em pedra e argila, à espera de alguém ou algo capaz de finalmente ouvi-la. Estamos vivendo o momento em que esse algo chegou. Conte-nos nos comentários qual escrita antiga você acha que a IA decifrará primeiro. A indefinida Linear A ou algo que ainda nem discutimos? Porque a resposta pode surpreendê-lo e já estamos trabalhando nisso.